A paz do Senhor, juvenis! Bom dia para vocês neste domingo pela manhã, mais uma vez. Né, Rafa? Pai Senhor, pastor, Pai Senhor, juvenis, bom dia. Evangelista Fábio. A paz do Senhor, que bom estar aqui pela primeira vez com os nossos juvenis, né? Nesse domingo abençoado, domingo maravilhoso, o dia bonito, né? Glória a Deus. Então vamos lá, levante aí da cama, né, Rafa? Se espreguiça. Se espreguiça aí, escova os dentes. Vamos embora aprender um pouquinho sobre a palavra do Senhor nesta manhã mais uma vez. Né, Fábio? É isso mesmo, já passou da hora de acordar, mas se não acordou, acorda agora. Amém. Então você aí que nos visita, você que está presente conosco, coloca o seu nome no chat, dá o seu like, né, Rafa? Comenta aí, compartilha. Manda para os visitantes. Isso. Se você é um visitante, convida outro. E Não faz o tem que, os problema. visitantes? Seja bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo. Coloca Fica à seu nome no vontade. chat, né? Exato, para a gente conversar aí, conhecer você. Fica à vontade, então, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para poder lecionar a aula de número 11. Nós estamos aqui na igreja Marcos do Evangelho, Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, e é uma honra poder compartilhar dessa lição com você nesta manhã. Que tem um tema muito interessante, né, Rafa? Sim. Tema muito interessante, que é o que, Fábio? Aí o tema da lição? Diga não. Diga não. Diga não. 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 O não parece um pouco duro, né? Mas nós vamos ver que o não leva a coisas grandiosas, né, Fábio? Eu já ouvi tanto não na vida. É necessário, né? É necessário, Rafa? Com certeza. Já ouviu o não, Rafa? Já. Muitas vezes? Ah! Oh, então nós vamos ver então, que o não pode ser positivo. Sim, pá. Nem todo não é negativo. Exatamente. É isso que nós vamos ver então na aula de hoje, né? Então, aproveitando o intuito, então, gostaria de convidar você para nós orarmos e iniciarmos a nossa lição nesta manhã. Vamos orar? Evangelista Fábio, ora pra gente. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar e exaltar por esse momento, Senhor. Que estamos passando aqui reunidos para aprendermos a Tua palavra. Pai querido, Pai amado, o Senhor venha abençoar cada um que esteja agora assistindo esta aula, Senhor. Que ela seja ministrada, Senhor, aos corações, ó Pai. Que possamos aprender e que o Teu Espírito Santo nos dê força, nos dê graça para dizer não nos momentos oportunos e nos momentos certos. Nos dê sabedoria e graça. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. 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 Então vamos lá então para o nosso quadro, então. Ver quem é o juvenis que vai ler aí. O textual e o texto bíblico dessa manhã. Vamos lá? Roda, Amanda. Fala, povo lindo! Tudo bem com vocês? Vamos comigo ler a leitura bíblica em classe, que está em 2 João 1. Nós vamos ler o primeiro versículo 1 e o versículo 2. Depois nós vamos pular para o 6, beleza? Então vamos acompanhar comigo aí. 2 João 1, versículo 1. Presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não pereçamos e que o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gosto seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Deus abençoe você. Voltamos aí para a aula. Voltamos então para a nossa aula e vamos abrir então aqui com a nossa introdução, que é sobre a epístola de 2ª carta a João, que vai tratar um pouco sobre o tema central da nossa aula de hoje, que vai estar focado nesse do dizer não, como se dizer não pode ser positivo, como ele pode impactar na nossa vida de maneira espiritual, para nós conquistarmos o que Cristo nos prometeu.
E eu gostaria de abrir fazer essa introdução da carta aqui, de João, a epístola, porque para nós entendermos o contexto geral, para nós não ficarmos perdidos, para você também, Juvenil, não ficar perdido, porque logo quando o cristianismo surge, ainda no tempo dos apóstolos lá, também vai começar, no mesmo tempo que eles estão pregando, sendo ensinados por Jesus, depois que Jesus parte, eles continuam ensinando o povo, vai surgir algumas interpretações também de maneira diferentes. Vem o famoso joio, né? O famoso joio. O famoso joio, exatamente. Então, vai começar então a surgir algumas interpretações diferentes. Diferente que dos ensinamentos que Cristo tinha passado para os apóstolos, que os apóstolos estavam dando continuidade nesses ensinamentos. E alguns desses ensinamentos nós podemos dizer que são heresias da soteriologia, ou seja, a doutrina que estuda a respeito da redenção de Cristo. E no meio dessa soteriologia, nós podemos dizer que vai vir dois ramos diferentes aí, para eles começarem a confundir meio que a verdade. Um é o legalismo, que eles tentavam dizer que o legalismo é a maneira de que, além da morte de Jesus, ainda precisava você guardar a lei. Essa aí é os judeus, né? Os judeus. Exatamente. Eles vinham com esse legalismo. Isso era uma das heresias, né, que eles tentavam ensinar ali. Que os apóstolos debatiam muito. Exatamente. Contra isso. E outra é justamente o que João vai debater muito no decorrer aí da sua carta. Não só João, mas vários outros apóstolos também. Paulo, né? Paulo, quando escreve aos povo de Colossenses, aos Gálatas, vai combater a mesma coisa, que é o chamado gnosticismo, né? Aí já é mais os crentes gentios. Você vê, né? Exatamente. Os judeus, né? São O legalismo, os gentios, gnosticismo. Então, são esses dois pontos aí que surgem justamente para tentar perverter a verdade, digamos assim, contrariar o verdadeiro ensinamento que os apóstolos traziam. Uma mentira disfarçada de verdade é pior do que a mentira crua. Exatamente. E isso vai começar a gerar muitas dificuldades, muitas dúvidas no meio do povo naquela época, porque imagina só, era praticamente algo novo que eles estavam vivenciando, e eles incluíam então essas mentiras, essas falsas, essas heresias, digamos assim, no meio do povo, para tentar justamente perverter a verdade. Então, um era o legalismo, outro o gnosticismo, e esse gnosticismo ele nasce no meado do século I até o século V. Ele vai ser trabalhado de forma abrangente no decorrer desses séculos assim. E ele vai continuar de maneira geral, porque onde nasce esse gnosticismo? Ele nasce em uma maneira, em um pensar, em um vivenciar de Platão ainda, que viveu anos e anos antes de Cristo. Então, tinha essa... O famoso saber, é uma sabedoria, mas não do conhecimento acadêmico. Né? Exatamente. Então, tinha esse pensar aí do gnosticismo, que era visto ainda antes de Cristo nascer, que vinha tempos e tempos, e ele começa no meados do século I, vai acompanhar a igreja no seu início, vai até o século V, e vai acompanhar então. E eles tinham dois pontos de vista diferentes de ver, porque como vinha de Platão, nasceu de Platão isso, eles tinham uma maneira dualista de ver essa questão. Qual é essa maneira dualista? De que, Rafa, a carne era má, mas o espírito era bom. Essa é a maneira dualista. Você pode fazer de tudo que é na carne que você está fazendo, né? Exatamente. Então, o espírito jamais se contaminará, só a carne. Exatamente. Você poderia fazer, nós somos salvos pela graça, o que eles tentavam implementar, mas que isso não ia incluir, não ia atrapalhar a sua salvação, porque o corpo era amar, mas o espírito era bom, e o espírito voltava para Deus. E parece que esse sistema ainda atua em nosso meio, né? Se parar para pensar. Para você As ver, pessoas que acham que não precisam vir para a igreja, elas acham, eu sou crente, eu sou a igreja, eu não preciso ir. Mas se você for parar para pensar, o espírito está da mesma forma que a carne, entendeu? Exatamente. Até esse termo, eu sou igreja, já é um erro muito grande. Eu não sou igreja, eu faço parte da igreja. Exatamente. Eu não sou o corpo. A igreja eu sou é o membro, né? Eu sou membro. O membro, eu sou o membro. Tá bom, você acha que você é um membro só? Então, e não precisa mais juntar o corpo? Eu já falo, faz essa experiência. Arranca um dedo seu e deixa ele lá, você vai continuar com vida. Vai ficar sem vida. Vai ficar sem vida. Ele vai apodrecer. Vai sair porque do está fora do corpo. corpo. Né? Tá fora do corpo. Sim.
Exatamente. Então, esse pensamento, Rafa, embora nós estamos falando de algo que nasceu ainda lá em Platão, nos dias de hoje nós vemos ainda. Então, Uma nova roupagem, né? uma nova Nova roupagem. roupagem, isso. De maneira de maneira mais astúcia aí do inimigo, né? Sim. Gnosticismo cristão. Não existe, né? Não A existe. frase existe, né? Mas na prática não tem como. Exatamente. Então, eles tinham essa maneira dualista de ver essas questões. O corpo é mau, o espírito é bom. Por isso a dificuldade deles, então, evangelista Fábio, de justamente acreditar o quê? Na reencarnação de Cristo. Que Cristo foi encarnado. Encarnado. Cristo encarnou, né? Exatamente. Porque o Deus tão bom não pode habitar em algo que é ruim. Exato. E eles tinham essa dificuldade justamente por esse pensamento. E quando a gente lê Gnóstico. hoje as cartas de João, quando fala sobre Cristo veio em carne, no princípio era verbo, o verbo se fez carne, a gente não tem noção da luta, da batalha espiritual e teológica que eles estavam vivendo. Exatamente. Verdade. Porque aí eles pregavam isso aí, essas dificuldades, então eles tinham, né? De acreditar que Cristo, Jesus, veio em corpo. Aí o Paulo, os discípulos, tudo fala, aquele que negar que Cristo não veio em carne é anátema. Exato. Porque se nós não acreditarmos nisso, é praticamente Se não tem corpo, inválido. não tem sangue. Exatamente. Sem derramamento de sangue, Não tinha expiação dos não nossos há pecados. remissão dos Não há pecados. remissão. Você vê, né? E Exatamente. Jesus, ele veio como carne justamente para nos ensinar, nos mostrar que assim como ele sofreu, né, tudo passou por diversas tentações e venceu, nós também podemos. Isso, ele não venceu por ser Deus. Ele venceu porque veio em carne e foi um homem, 100% homem, obediente até a morte e morte Morte de cruz. Exato. Essa é a questão, justamente, porque teve um derramar de sangue. Porque tinha os docéticos, e os docéticos acreditavam que Cristo era como se fosse, não era real, não era matéria. Era como se fosse um holograma, que você colocasse a mão, atravessava do outro lado. Vamos lá no barco. Na proa do barco. Não, Jesus ficou, né, lá em Gadara, aí veio a tempestade, Sim. Jesus veio andando sobre as águas, o que eles pensaram que Jesus era? Um fantasma. Fantasma. Exatamente. Então, os gnósticos ainda pensam que Jesus era um fantasma. Exatamente isso aí. Então, pode ver que isso são maneiras errôneas de tentar perverter o verdadeiro ensinamento que tanto Paulo como João, está escrito aqui na sua segunda carta, que ele está trazendo para nosso ensinamento hoje, essa preocupação dele com a igreja que estava localizado naquela época. Porque ele era pastor de Éfeso, né? Era pastor de Éfeso e ele estava preocupado, ele escreve essa carta justamente para uma igreja, né? E essa igreja ficava localizada na Ásia Menor. Lugar de muita De muita heresia, onde a proliferação de pecado era grandiosa, em todas as áreas, não era só em uma área, e isso tentava perverter os ensinamentos. Porque pensa só, Rafa, se a palavra de Deus ela é diagnosticada como a verdade, se eles conseguem atingir esse ponto da verdade, automaticamente ele vai tirar da palavra de Deus o crédito. A credibilidade, isso mesmo. A credibilidade. E essa é a astúcia do inimigo. Tentar tirar o quê? Justamente o crédito da verdade. Tentar perverter essa verdade, né, Fábio? Isso desde lá do Éden. Desde o Éden. A serpente nunca falou para Eva assim, Deus não falou para você não comer. Né? Exato. Mas onde Deus colocou um ponto, né, ela colocou uma vírgula. Uma vírgula. Para dar continuação, né? Para colocar a dúvida na cabeça. Exatamente. E essa dúvida é perigosa. Às vezes, existe uma diferença muito grande entre o ateísmo e o gnosticismo. O ateísmo, ele já nega. Deus não existe, pronto. Isso. O gnosticismo, não. Deus não existe, mas pode existir. Exato. Deus existe, mas pode não existir. Não foi um homem normal. Foi, mas não foi. Foi, mas não foi. E eles não falavam só essa questão do holograma. Eles também tinha alguns que defendiam a causa de que falavam que Jesus ele veio normalmente, mas que quando ele foi batizado por João Batista, lembra que veio a pomba? Eles falam que Cristo, o vivo, veio sobre ele ali. E ali ficou, então, Jesus e o Cristo divino. Uma metamorfose. Uma metamorfose, exatamente. E quando Cristo morre... Chega a ser engraçado. Exatamente. E Já quando tem uns Cristo que morre, isso, eles falam que o Jesus Cristo morreu em corpo aqui, mas o Jesus divino voltou para Deus novamente. Como se fosse, isso mesmo, né? Né? Como se fosse um outro Cristo. Exatamente. Eles não creem nessa. Justamente, eles têm essa dificuldade de acreditar. Que foi o mesmo corpo que foi crucificado foi aquele que foi ressuscitado. Exatamente. Então, esse é o tipo das heresias, dos falsos ensinamentos que nós vamos ver na lição 11 de hoje. Tá? Só para nós entendermos essa questão aí. Então, Fábio, quando ele continua aí, dizendo, ele vai falar a respeito de duas outras coisas aí, que é a respeito do amor e verdade, né?
E ele fala várias vezes a respeito da verdade, ele fala várias vezes a respeito do amor. E é engraçado que essa verdade descrita aí, Fábio, o que é essa verdade que nós podemos passar para os juvenis, para eles entenderem essa verdade? O que é essa verdade que ele tanto fala? Para começar, hoje existe uma questão de relativismo. Exato. A sua verdade não é a minha verdade. A verdade não é relativa. A verdade ela é absoluta. O que é verdade para mim tem que ser verdade para você. Exato. O que é verdade para ele, para ela, tem que ser verdade. A verdade é absoluta. Não existe meia verdade. Meia verdade, sabe o que é a meia verdade? É uma mentira inteira. Exato. Meia verdade, repito, é uma mentira inteira. E quem é a verdade? A verdade não é somente o conceito de vida. A verdade é o próprio Deus. Jesus Exato. disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Exato. Jesus, olha só, português, artigo definido, né? Isso. Numa tela não. Quando o artigo é definido, é que está definido. Tá definindo. Exato. Não é artigo Não, indefinido. indefinido. Ele não é uma verdade. Eu sou uma verdade, mas a. Buda é outra verdade. Exato. Mas Maomé é outra verdade. Não. Jesus é a verdade. A verdade. E essa verdade também é o amor. E esse é o ponto. E esse é o ponto Porque excelente. esse amor não é um sentimento, né, Fábio? Não, é esse sentimento. Ah, eu sinto que tenho que amar. Amor é um mandamento. Exato. Mandamento. Ele Meu fala, Deus. ele escreve isso, né? Não. Mas eu só consigo amar se aquele que não ama o seu próximo não está na verdade. Exato. Né? Ah, outra coisa, como é que eu posso amar a Deus e não amar o meu irmão que eu vejo? Exato. Então acontece, o amor, ele tem que andar com a verdade. E a verdade vice-versa, com o amor. Então não existe essa questão, eu amo o meu próximo, mas não consigo amar, o meu espírito não vai com o espírito da Rafaela, tenta me. Mas não é para ir mesmo, não, irmão. Eu não vou com a cara da Rafaela, não é para ir, não, deixa com a dela, você vai com a sua. O meu espírito não se dá bem com. O espírito que está em mim não se dá bem com o dela. Cuidado, que a Bíblia fala, nós somos batizados em um só espírito. Isso. Se o espírito está em você, não lidar com o espírito que está no seu irmão, cuidado, tem um espírito diferente na sua vida. Alguma coisa está errada. Algum espírito que não é santo. Exatamente. Né? Então, quer dizer, quando fala aqui sobre a verdade, primeiro, é Jesus a verdade. Nós temos que estar arraigados e firmados nessa verdade. Nessa verdade. Exatamente. Nada podemos contra a verdade. Quando é que uma mentira cai por terra? Quando a verdade chega. Exato. Né? A mentira tem pernas curtas. Isso. Né? Ditado popular. Ditado Permaneçam, popular, né? pois, a fé, a esperança e o o amor. amor. Deixa os três, Desde mas que o mais maior importante é o amor. amor. Eu tenho fé, tenho esperança, mas não sei. Aí quando você está nessa verdade, você consegue amar. Exato. Tipo assim, primeiro, quando nós temos a Deus, quando nós conhecemos a Deus através de Jesus Cristo, nós aprendemos a amar. Nós não sabemos amar. Fulano vem, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mentira, ninguém veio pelo amor. Todos nós vemos pela dor. Todos nós. Porque Jesus disse, aquele, como é que fala? 11:24, Mateus, meu Deus. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. A dor e o cansaço dói. Isso. Só Eu tem vos um que veio pelo aliviarei, amor. né? Jesus, ele veio pelo amor. Agora, nós estamos nele. Exato. Agora nós temos a aprender a amá-lo. Agora sim, eu vim pela fé. Essa fé que eu tenho nele me fez conhecê-lo e me fez nova criatura. Agora eu estou aprendendo a amá-lo. Exato. E ao meu próximo. Porque amar a Deus, todo mundo fala. Faz uma pesquisa, quem ama a Deus? Todo mundo, né? É fácil, né? É Falar. fácil amar a Deus, falar, né? Quem ama a Deus. Agora, amar o próximo. Exatamente. Essa é Porque que é a ele coloca lição. como uma prática, né? Ele coloca isso como uma prática. E amar quem me faz mal, amar Se quem me nós perturba. temos o amor, nós temos todas as outras virtudes, né? Então, assim, quando você ama Deus, se ama e ama ao próximo, você não precisa se preocupar com nenhum outro mandamento, porque o amor é a base de todos Foi eles. boa essa colocação, porque em Gálatas capítulo 5:22, o fruto, a Bíblia não fala que os frutos do Espírito Não, são. é o fruto. Amor. Aí se você tem amor, você tem longanimidade, tem Benignidade, Você faz tudo. paz, mais. Aí, esperança. colaborando com o que a Rafaela falou, quais são os mandamentos do Senhor Jesus? Amar a Deus em todas as coisas e tal. E o segundo é semelhante a esse, amar o teu próximo a ti mesmo. Então eu posso matar? Pode, vai matar. Mas eu não consigo matar, por quê? Porque eu amo. Isso, exatamente. Eu não consigo roubar, porque eu amo. Quem ama, guarda os mandamentos. Exatamente. Ele fala isso na carta, né? Resumiu em 2, quer dizer. Ele fala assim, e guarda os mandamentos. Este é o amor, né? Que guarde os mandamentos. Porque quem ama, então, não vai matar. Quem ama, não vai roubar. Quem ama, não vai cobiçar. Mas tem né? uma questão. Eu falo que ama a Deus. Gente, quem ama quer ficar perto. Exato. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama quer ficar perto. E esse é o ponto. Quem ama, cuida. E nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da verdade. Então, Sim. quem ama, cuida o quê?
da verdade, Da verdade. dessa palavra. E para mim cuidar, tem que conhecê-la. Conhecê-la. E conhecereis a verdade. Intimidade. Intimidade. Porque é o seguinte, aí vamos falar da leitura, da palavra. Porque muitas vezes nós falamos que amamos a Deus, mas não amamos a carta que nos enviou, a mensagem que nos enviou. Exato. Né? Amamos a Deus, mas não amamos viver com Ele. Isso. Então, assim, esse é um amor só de palavras. Palavras. Se nós amamos a Deus, amamos a palavra, nós vamos amar, compartilhar também dessa Exato. palavra. É. Então, E Não vamos- curta somente, curta e compartilhe. Isso é importante, né? Falar desse amor, essa verdade, porque anda junto. É amor e verdade. Por quê? Porque quem ama essa verdade, que é Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade, como você falou, vai fazer o quê? Quem ama, cuida, você falou? Cuidar e zelar pela palavra. Para justamente não deixar E é o isso quê? que o João está fazendo. Exatamente. A carta é endereçada para essa igreja da Ásia Menor justamente por isso, porque em algum momento ali ele topou algum membro dessa igreja que passou para ele o que estava acontecendo ali, e ele vai escrever essa carta para poder levá-los até ele novamente. E ele acha importante que ele fala bem assim, no decorrer da carta ele vai falar assim, que ele sente gozo, ele sente alegria, porque alguns irmãos ali estavam guardando a verdade, guardando este Não amor. adianta eu só saber que fulano está com heresia. Eu tenho que amar a verdade para combater a heresia. Exato. A correção também é uma forma de amor. sim. Né? E entra ou não. Entra ou não. Né? Porque muitas das vezes nós somos corrigidos através do não, né? Exato. A vara de goiaba da minha mãe que o dia. Não é? A nossa mãe sempre nos ensinava, não é? Não é? E Goiaba. quando a gente batia de frente, o que acontecia? O que a nossa mãe, o nosso pai falou, a Eu mesma batia coisa. de frente, era batia de costas. Então, exatamente isso aí. Nós temos que estar inteirados, então, nessa verdade, porque que é uma verdade absoluta, como o evangelista Fábio falou antes, para justamente quando chegar os falsos mestres, nós estarmos sempre prontos. Prontos, isso tá? mesmo. Porque nós estamos falando de uma coisa que aconteceu no século I, século 2, 3, 4, 5, mas isso acontece nos dias de Permeia, hoje. né? O joio continua, não foi O arrancado. joio continua. Mas escreveu lá atrás, pastor, mas escreveu lá atrás que tinha esses falsos mestres. Não, ainda tem esses falsos Não há mestres nos nada dias de de hoje. novo Não há debaixo do nada de céu. novo debaixo do céu, né? Então, por isso nós temos que estar atento aí a essas coisas que vêm acontecendo, então. E Tá? hoje, assim, antigamente, vamos naquela época, né? Eles tinham uma dificuldade maior, todos de comunicação. Hoje é bem mais fácil a gente receber uma heresia. Hoje mudou, né? Hoje, principalmente, eu vou abrir o TikTok aqui, tem uns coach aqui, aquelas teologia fácil, começa a aprender aqui. Teologia da prosperidade. Prosperidade, essas teologias, essas neoteologias aí que onde Cristo não é o centro. Exato. A verdade vai se perdendo, né? Essas pessoas se deixam Aí, ser levadas. Aí o cara começa a falar, né, ele prepara um estúdiozinho bonitinho, a música de fundo, começa a falar aquela jeito emocional. Que Trabalha no trabalha emocionalismo. no emocional e a gente aceita aquela mentira como verdade, porque Exato. foi bem bonita, né? Bem Exato. dita, né? Perverte porque as pessoas não conhecem a verdade, né? Se a gente tiver firmado na verdade, a gente vai saber que aquilo É a vacina, né? que a gente não pode estar inerte. O ponto central é esse, né, Rafa? Gente, como cristão, não pode estar inerte no meio dessas mentiras. A gente tem que combater essa mentira. Se quem ama corrige, certo? Nós falamos aqui. Sim. Se você vê um amigo seu ou um juvenil aqui da igreja fazendo alguma prática errada, se você tem um conhecimento que aquilo é errado, você tem que chegar para ele e corrigi-lo. Falar assim, o que você está fazendo não é legal. Não está descrito isso na verdade. Então, essa correção cabe a gente. A gente não pode estar inerte a essas coisas, a esses enganos. E aprender a dizer não para... Aprender a dizer não. Aí entra o segundo ponto, então, aí, né, Rafa? Sim. Que é justamente o quê? Aprendendo a dizer Não. não. Né? Nós vimos, então, essa interação, essa introdução da carta de João. Aí, agora, ele traz aqui para a gente aprendendo a dizer não. Aí vai assim, conhecendo o lugar de atuação do inimigo. Para você, Rafa, João conhecia o lugar do inimigo ou não conhecia o lugar do inimigo? Conhecia. Porque ele está debatendo algo que ele sabia. Exatamente, ele estava ligado no espírito, né? Tava E a gente só ligado. vai saber conhecer o lugar de atuação do inimigo quando a gente discerne, né? Quando nós temos o Sim, discernimento, espiritual, quando sim. nós estamos ligados com o Espírito Santo. Você Porque falou- aqui é tete a tete, né? Tem que ser Isso. brother. Você falou um ponto muito importante, que é a questão do discernimento, que é o que falta muito hoje, né, no meio das igrejas, no meio de alguns cristãos, esse discernimento. Principalmente porque a gente pensa que o diabo só vem como? Como é que... é o diabo. Vamos lá, Não. chifrudo,
né? Fedendo enxofre e tal. Né? Então, quer dizer, aí não precisa de discernimento, é o Exato. diabo. Aí os olhos carnais vê Agora, mesmo, quando né? vem disfarçado de anjo de luz, disfarçado de uma... É, como dizia aqui, é as falsas verdades, as minhas mentiras. Tentando Disfarçado permear de mentira como verdade. amizades, né? Disfarçado de Amizades, né? Porque quem vai te oferecer, nós vamos falar mais na frente, as tentações, as coisas do mundo, é o amigo. Exato. É aquele que você tem como amigo. Aham. Um desconhecido, o diabo vai falar o seguinte: se eu mandar um desconhecido oferecer uma droga para ele, ele vai dizer não. Vai aceitar. Vou mandar um amigo. Exato. Porque, você está passando por essa situação assim, rapaz, eu tô Te passando, conheço, né? Rapaz, usa um trocinho que vai. Vamos falar sobre Fica isso. mais feliz, fica mais Usa um feliz. trocinho. Começa a ver, Mas tem essas perversões assim que vêm acontecendo no nosso meio, né? Não é só no juvenis, né? Só nos jovens, não é só nos adultos, é no modo geral, né, Modo Rafa? geral, com Modo certeza. geral. Mas o senhor deve saber até muito sobre isso. A maioria principalmente filho de crentes, se desviam nessa faixa etária. Nessa faixa etária. Exatamente. E essa é uma preocupação grande do nosso pastor, né? Justamente em tentar incumbir, em colocar mesmo na mente dos juvenis. Blindar, né? Uma blindar blindagem. realmente. Mostrar, doutrinar na verdade. E na prática. Na prática. Isso. É na verdade e no amor, para você conhecer. Então, quando alguém chamar a atenção de te corrigir, aceite, porque é para o seu bem, né? É uma correção que vai te levar a algo bom. Imagina se João não conhecesse o terreno que ele estava pisando. Como é que ele escreveria essa carta? O mundo jaz no maligno. Exato. Mas você tem que entender o seguinte, que o diabo atua em várias maneiras, em várias áreas, situações diferentes. Exato. Né? E devemos saber o território do inimigo, as artimanhas do inimigo. E uma das estratégias de guerra é você saber, né, as artimanhas do inimigo. A estratégia do seu inimigo. Se você não conhecer a estratégia do inimigo, você fica à mercê. E nós estamos na guerra, né? Ou você está guerreando, você está caído. Exatamente. À toa não dá para ficar, né? Ninguém- À toa não dá para ficar. Ninguém fica desfilando no meio do campo de guerra. Tal. Ninguém fica desfilando assim, vou desfilar aqui no meio da trincheira. Exato. E você falou num ponto interessante antes aí, que você falou a respeito do relativismo. E às vezes nós vivemos também hoje, Rafa, no meio secular, assim, principalmente no meio dos estudos, vamos dizer assim, na fase escolar, que é a fase que a maioria de vocês estão atravessando hoje. Quando o evangelista Fábio estudava, era uma coisa, né, Fábio? Quando eu estudava, era Algarismo uma romano, coisa. né? Exatamente. Era algarismo romano na minha época só. Hoje nem mais tem, né? Não tem ainda. Então, quando o Fábio estudava, o meio tecnológico ainda não era muito visto, era, Fábio? Nem meio, nem canto, rapaz. Nem Nem canto. nisso, tinha nada. O que nós tínhamos na escola, vamos lá. Rapaz, tem tanto tempo. Tem. Puxa na memória aí que vem. Pula. Então, assim, vamos lá. Nessa faixa etária que está sendo estudada aqui, eu estava... Segundo ano. Não, primeiro estava me formei primeiro, segundo e terceiro ano. É porque eu gostava tanto de escola que só no ano eu fiquei 3 vezes na escola, 3 anos. Tanto que ele gostava. É. Pra repetir, né? Não, eu nunca repeti, mas quando teve uma época na minha vida que eu usei drogas. Eu cresci trabalhando dentro de um bar, então nessa época eu usei as drogas, né? Primeira droga que eu usei, às vezes as pessoas pensam que a maconha é a porta de entrada. Não é o álcool. Exato. A porta de entrada. E principalmente é aquela questão. Apesar de ter uma luta hoje para liberação, mas o álcool está no meio da meia-verdade. Por quê? Porque é liberado. Exato. Será que é liberado? Não é droga. É droga sim. Tá? Exato. E é uma das piores drogas que existe até por ser liberada. Ela abre caminho, igual Abre você caminho falou. para fazer mais coisa. Sim. E é sempre Aí na assim, né? escola, Sempre. como é que eu... Porque, eu vou te dizer a verdade, na escola, quando eu já estava na escola, eu era mais aquele que oferecia, não que... Não era mais tímido, né? Era Não, mais... era aquele que oferecia, aquele que dá um tapa aí no... dá né? um tapa aí no baseado, na maconha, assim, eu era daquele que oferecia. Ele era um incentivo da falsa verdade, né? Por quê? Porque curte aí e tal, vai esquecer os problemas. Aí é isso que a droga dá, faz você esquecer. Não resolve. É momentâneo. É momentâneo, mas depois os problemas continuam lá e você inventou... E cresce. E arrumou mais um problema. Vai crescendo bola de neve. Mais um problema. Em vez de você resolver um, você arruma outro. Assim, a maioria dos meus amigos hoje são finados, o que não estão na igreja são finados, pessoas, né, que morreram naquela região de eu moro, né? Assim, e vi muitas mães, pais sofrerem muito. Até hoje, assim, tem um que morreu, que eu falava, vou na sua igreja, vai lá em casa para me levar na igreja. Aí eu não fui esse dia. Eu sempre ia, que se ele não estava lá, no dia que eu não fui, no outro dia mataram ele. Tá vendo? Né? Então, é uma dessa grande importância. Eu não fui, ele não estava. É para entender de novo.
Exato. Que a guerra era entre o diabo, não é com ele. Né? Aí, então, assim, essas coisas acontecem na minha adolescência. Assim, eu vi muitos filhos de crentes se desviando. Né? Eu vou contar uns caos aqui. Meu Deus, lá vem o Fábio com os caos agora. Não, estava eu, mais um rapaz que hoje já pastor também, graças a Deus. Nós estávamos no casamento, nós estávamos bebendo. Aí chegou um colega nosso, estava na igreja já, estava vindo do trabalho de oração de madrugada. E está pregando para nós, está pregando. De repente, que meu copo está vaziando, eu não estou ficando bêbado. Meu copo está vaziando, estou ficando bêbado. Tragamos o irmão com a Bíblia aqui e com um copo de cerveja aqui. Ah, rapaz, não vai ser crente, está certo, não. Falei, meu Deus do céu. Tá vendo? Não estava preparado. Não estava preparado. Não estava preparado. E essa carta que João escreve, então, é justamente o quê? Para preparar o povo. Preparar a igreja, né? Sim. Então, você vê, seu tempo de escola era diferente. Isso. Não tinha o meio tecnológico hoje. Não tinha nem meio tecnológico, também era um pouco até mais... as tentações Eram diferentes. eram mais diferente. Tinha as tentações, mas nós tínhamos menos, por exemplo, eu falei das drogas, questões pornográficas. Nós tínhamos menos acesso. Isso. Para você alocar um VHS, na época da locadora, você entrava lá, mas na época tinha uma salinha separada para maiores de 18 anos de idade. Isso. Hoje está aqui, ó. Hoje é qualquer coisa que você abre. Qualquer lugar. Está aqui ou está ali na rua. Exato. Dentro tipo de vírus, assim, né? Às vezes a gente entra em algum site e aí, pensando que é alguma coisa, e sempre aparece aquelas coisinhas de vírus. Então, em qualquer lugar, tá? É muito fácil o acesso. Já tenta fazer você clicar naquilo, né? Não, De e maneira uma coisa, automática. primeiro vai vir a pornografia, vai vir a sensualidade. Isso. Uma propaganda de biquíni, uma propaganda de uma coisa assim. Que vai, tudo de maneira... Aí vai depois... É o que você Exato. falou, né? Que você começou com álcool. álcool. Mas isso é muita verdade. É muito verdade, porque nunca começa assim escancarado. É sempre tocando no mel, que parece ser doce, que parece ser bom. Mas não, vem sempre disfarçado, com o que a gente falou, de amizades. Às vezes até de pessoas dentro da nossa casa, nossa própria família Isso aí, mesmo. familiar. Entendeu? Incentiva muito, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas você é cristão. Aí fala assim, não, mas isso aqui não tem nada a ver, não, né? Não, vamos lá. Pode Aí, ir. esse mesmo falou assim, não tem nada a ver, não? Você não é crente? Isso, exatamente. Sim, todo dia. Tenta perverter. Né, Rafa? Então, no meu tempo Fala do meu tempo, eu falo. No meu tempo era um pouco diferente. O meio tecnológico ainda não estava muito ativo, né? Hoje não. Eu creio que no tempo da Rafa já é muito diferente. Hoje O seu tempo era vapor? Uma máquina? Não. Eu sou do tempo... Tinha CD. Rafa, a gente pegou CD? Rafa, CD, no peguei. finalzinho ainda, né? CD, o cassete, né? Eu escutei muito cassete. Cassete eu não peguei, não. Destruía muito fita Eu vi muito cassete. fita cassete de uma Santa Takayama ouvindo pra Então, os tempos vão mudando, meio tecnológico. Hoje não tem CD, hoje é tudo no YouTube, tudo mais prático. E aí entra o meio secular, aí entra o perigoso. Se você não tiver firmado na verdade e no amor, aí entra o perigo. Né, Rafa? Sim. Como é que é na escola hoje, Rafa? Hoje em dia, como eu já falei, é muito de fácil acesso tudo. Assim você tem algo na sua mão. E hoje na escola a gente enfrenta muito esses dois tipos de perspectivas, né? Sempre tem aquelas pessoas que falam, mas você não é crente, e sempre tem aquelas que falam, não tem nada a ver. E sai das bocas das mesmas pessoas. E contando uma experiência de uma vez que eu tive assim, né, que me posicionar, dizer não, nessa escola que eu entrei ano passado, logo no primeiro dia de aula, um menino chegou para mim com outro menino me apresentando, aquela coisa, né? Tipo, esse é meu amigo. E como o meu nome é Rafaela, vou expor ele. Como meu nome é Rafaela e o nome do menino é Rafael, ficou aquela brincadeira. Nome fictício. Rafael, Rafaela. E, tipo assim, querendo me jogar pra cima do menino no primeiro dia de aula. E aí eu olhei e falei assim, não, eu sou crente. Aí, tá vendo? Eu já tive que chegar chegando. E muitas das vezes, no nosso meio, nós temos essa dificuldade de dizer não por vergonha. Às vezes nós queremos dizer não, mas nós nos sentimos envergonhados. E a palavra de Deus fala, se nós nos envergonharmos do evangelho aqui, Deus vai se envergonhar de nós. Se você não tomar posição no primeiro momento, no segundo momento ia ser mais difícil. Exatamente. Porque não teria se posicionado. E hoje em dia, muito, como, né, a gente já falou aqui, a aula toda é muito fácil nós recebermos, né, essas oportunidades. E cabe a nós, né, dizer se posicionar, sim, né, nesse não. Na escola, eu fiz evangelismo muito tempo em escolas e minha primeira ceia que eu ministrei foi dentro do presídio.
Não era preso não, tá, gente? Fui como... Depois de transformado como Saulo em Paulo. Hoje, gente, eu aceitei Jesus aos 18 anos de idade, tá? Isso, foi Vim transformado. pra igreja, tá? Ei! Graças a Deus, né? Tô aqui hoje. Então, assim, e depois ministrando em escolas aí pelo Brasil, né? E agora também indo em cadeias, às vezes a gente pensa o seguinte, onde que é mais difícil, cadeia ou escola? Todo mundo vai falar que é cadeia. Não Escola. é escola. Com certeza. Porque na cadeia é incentivado a ressocialização. Na Exato. escola não é. Não é. Não. Então, né, quer dizer, as doutrinas realmente pesadas, essas gnosticismo, estão nas escolas. A escola era para ser um ambiente muito leve, assim, querendo ou não, né? Um lugar onde a gente está ali com várias pessoas da mesma idade, com pessoas que a gente convive o ano todo, mais do que às vezes nossa própria família. Uhum. Era para ser um ambiente de estudo, mas eu passo isso na pele todos os dias. Não é um ambiente leve de se conviver, sabe? Você tem que selecionar bem as pessoas que você vai estar ali do lado, porque é muito difícil. O ambiente é pesado. Parece que a todo momento tem como que é o nome? Esqueci a palavra, fugiu. Ofertas. Ações tentações, malignas isso, ali, ataques, sabe? ações. Ataques, o tempo todo. E acaba sendo um ambiente Manjares. pesado. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu estava assim, parada na sala, sentada. Eu vou olhar para o lado, olhar para alguém e começar a chorar. Porque é um ambiente muito pesado. Muito pesado. Exato. E a gente tem que precisamos estar com a nossa mente realmente focada na palavra, com a nossa mente blindada, no Espírito Santo, para que a gente possa realmente conseguir seguir, né, ao prêmio. Exatamente. Dizer não a gente fala, dizer não, vai dizer não, mas, mas você é careta, né? Careta. Eu falei, vou repetir, ser careta é ir pro inferno e abraçar o capeta. Isso é ser careta, tá? Dizer não é ser careta, não. Vergonha é roubar e não poder carregar. Minha mãe E é sempre crime fala também. isso pra Não é só mim. vergonha, é crime também, tá? Além de ser vergonha, é crime. O dizer não, ele leva as pessoas, às vezes, a lugares grandiosos, né? Moisés disse não. Isso. Ele tinha tudo no Egito, né? Tinha um status, era filho de Faraó, né? Cuidado das melhores coisas, mas chegou uma hora que ele disse o quê? Não. Ele disse não. Daniel, os manjares de O Babilônia. senhor Exato. falou uma coisa aqui sobre o não positivo. Eu ouvi essa frase a primeira vez lá dentro do Hospital Meridional. Minha irmã deitada no leito, né, estava terminal de câncer, e o pastor falou com ela, nunca o não de Deus é negativo. O não de Deus é positivo. Né? É um não que vai nos trazer o bem. Exato. Não é um não que vai nos trazer o mal. E a gente aprende isso, o nosso não também para o mundo igual ao de Moisés. Exato. Foi um não positivo. Ele foi usado depois para tirar o povo, libertar o povo do Egito. Então, quer dizer, o não de José para a mulher de Potifar. Mulher de Potifar. Né? O não Exato. de Daniel, né? Daniel. Daniel. Quer dizer, né? Então, teve muitos não aí que... O não de Jesus, quando Jesus estava sendo tentado, lembra? Pelo Isso, diabo. Sim. Depois de Ó, 40 dias de jejum e oração, e o diabo lá Você tá tentando, doido. se joga daqui que eu te dou isso, né? Se joga daqui que os anjos te segura. E Jesus sempre falando o quê? Come isso aqui. Não, isso nem só de mesmo. pão viverá o homem. Não. E chegou a hora que ele fez o quê? O diabo Se afastou, fugiu, né? se afastou. Se encher o diabo, ele fugirá Porque de ele vós. persistiu. Exatamente, é o Isso sim. posicionar, né? E outra coisa, né? Nós estávamos sobre a verdade. Quando ele falava o quê? Está escrito. Exatamente. Está escrito. Por isso que é importante nós conhecermos Isso, a palavra do Senhor. Por isso que isso é importante. E a Rafa falou uma questão importante aqui, que é justamente o nosso terceiro ponto, é sobre o nosso prêmio. Exato. Né? João, quando ele escreve essa carta, quando ele endereça para o povo da Ásia Menor ali, ele justamente tenta falar o que para o povo? Fala assim, ó, isso que eu estou transmitindo para vocês, essa verdade, este amor que eu prezo para que vocês cuidem dele, é justamente para que vocês, para que não se perca aquilo que os apóstolos já fizeram até aqui, aquilo que eu já fiz até aqui, ensinando vocês a verdade, gastando tempo com vocês, sofrimento. E eu vejo que alguns de vocês têm guardado isso, têm aprendido com isso. Mas eu também fiquei sabendo que, dentre alguns de vocês, tem gente que tentam impermear esses falsos ensinamentos a respeito do gnosticismo, a respeito da falsa verdade, tentando trazer isso para o meio deles ali, do cristianismo em si, né? São pessoas que estavam próximas. Próximas, exatamente. É o colégio de classe. Exato. Justamente na escola. Colégio Porque de o convívio trabalho, na isso escola mesmo. hoje é muito grande, né? Tem gente que estuda hoje escola integral, né?
No meu tempo ainda não tinha escola integral, hoje já tem. Então, o tempo secular hoje é muito grande. O tempo de ensinamento hoje, dentro das escolas, O que é a gente muito aprende lá grande. fora é muito grande. E Realmente. hoje, não falando de política, né, Fábio, mas hoje nós temos um comando da esquerda. E o que justamente tenta defender a tese que as pessoas tentam implementar hoje é justamente o quê? É o relativismo, né? O relativismo, que tudo é normal. Tudo é normal, você é dono do seu corpo, você Pode fazer o que pode você tudo, quiser. né? Quer dizer, a questão da liberação das drogas. Exato. É lícito, né? O aborto. O aborto, isso. defensão do aborto. Uma coisa aqui, mesmo se a droga for liberada, isso não quer dizer que você tem que usar, não, tá? Não significa que você tenha que usar. Nem tudo que é liberado é bom, né? Nem tudo é lícito, não me convém. Isso Pode aí. ser, Tudo né? me é lícito. Tudo me é lícito, né? Mas Mas nem porém, Todas nem as tudo coisas me convém. Quer dizer, nós temos muitas drogas que já são liberadas. E tem drogas que, graças a Deus, ainda não são liberadas. Né? Mas como é que muda isso? O pastor, sexta-feira, pastor Douglas Batista, a frase dele foi muito impactante para mim. Mesmo que aconteça, o que acontece, tem que ser? Nós aprendemos a transformar vidas em nome de Jesus, para que as pessoas não pensem mais assim. Exato. Né? Por isso que eu falei antes ali, o Rafa, que nós temos que justamente nos posicionarmos. Não adianta nada também se nós conhecermos a verdade e nós vermos alguém praticando esses falsos ensinamentos e não combater isso. A igreja de Cristo tem que combater isso. Não podemos veementemente. omitir. Não podemos omitir. Porque Exatamente. o omitir colabora com a mentira. Exatamente, senão você está corroborando. Agora, a sinceridade, ela não salva, né? A verdade salva. Porque muitos deles eram sinceros. Tem muitos que eram sinceros, achando que aquilo era verdade, defendendo aquilo. Cegos. Não pode ser que uma pessoa hoje que está numa religião pagã, ela é uma má pessoa. Ela está cega. Isso aí. Sim. Ela está sendo sincera com aquilo que ela acredita Que ela acredita é que é. verdade. E que não é verdade. Que não é verdade. E muitas vezes são mais fiel naquilo do que Sim, e é bíblico. Os filhos das trevas São mais prudentes. prudentes da que os luz. filhos das luzes. Então, a sinceridade, ela não salva. O que salva é a verdade. Verdade. A verdade é quem? Jesus. Jesus, É o caminho, a né? verdade e a Eu vida. sou o caminho e a verdade. Reconhecereis a verdade, e a verdade vos Libertará. Essa é a verdade. Isso que João traz. Qual é o que ele está tentando trazer para o povo aí, Rafa? Que se eles não conseguirem guardar essa verdade e este amor, eles vão perder uma coisa chamada prêmio. E Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Exatamente. E qual é o prêmio? O que nós aguardamos como cristão? Nós aguardamos o quê? O arrebatamento, a vinda de Jesus, Exato. o galardão que iremos receber. Exatamente. Então, tem um risco. Vendo que tem um Nós risco. perdemos esse. Né? Então, automaticamente, quando nós compactuamos com isso, quando nós deixamos de acreditar nessa verdade, quando nós deixamos de acreditar neste amor e praticar isso, automaticamente nós temos um risco de perder o nosso Guarde o que tem, para que ninguém ninguém tome a sua coroa. E a minha Exato. coroa é maior que a de vocês duas, tá? É? Ela também da cabeça. Tá vendo? A minha é menorzinha, então. Eu acho que você nem vai chegar lá com essa soberba. Olha. Eu não sei se vai ter pedra, né, na coroa. Não sei se vai ter pedra na coroa. Então, esse é um dos pontos também que nós trabalhamos aqui na nossa lição de hoje. E eu creio que foi interessante nessas aulas de hoje, né, Fábio? Com certeza. A nossa coroa, olha só, Paulo escreve, ele fala o seguinte, a glória, as aflições do mundo presente, olha só, as aflições do mundo presente, essas heresias, essas tentações, essas angústias que nos afligem, não há de se comparar, não se compara, com a glória que em nós, eu acho interessante isso aqui, ele não fala que é para nós. É em nós. É em nós. Exato. A questão da coroa que eu falei tudinho, quer dizer, o galardão não é para nós, é em nós. É em nós, exatamente. Exato. Né? É a mesma coisa que você está com sede, você viu o copo de água, você viu a glória. Mas você não sentiu a glória. Isso. Né? E Paulo também fala que a nossa leve momentânea, olha só, Paulo leve e momentânea tribulação produzirá um peso de glória. É leve, né? Tudo é leve. A nossa leve e momentânea. É leve. Deus, tá tão difícil na escola hoje. Aí você lembra, Paulo falou, a sua tribulação é leve e momentânea. Exato. E ele não fala isso por palavras, ele sofreu isso na pele. Não, ele fala que ele sofreu. Isso, Quando exato. Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está falando de uma palavra mágica. Vá lá antes do versículo e fala, eu aprendi. Isso. Aprendi a passar necessidade, aprendi a viver com abundância. Isso Então ele aí. aprendeu para falar isso. A ter fome, a ter tudo, a não Isso. ter nada. Paulo e todas sofreu, tadinho. né? E quando ele fala acerca da glória, ele fala, conheço um homem. Aí foi modesto, não foi igual o cara da coroa grande, né? Exato. Ele foi modesto, né? Conheço um homem. Eu não falou que foi ele, não. Então, Juvenil, eu te convido nesta manhã, então, a você
aprender a dizer o quê? Não. Não. Diga não, hein? Diga não. Né? O não que você dizer hoje vai trazer benefício para você amanhã. Isso. Talvez você pode ser um José hoje, né, Fábio? Falar não. Um E José, ser vitorioso lá na frente, se tornar um Daniel, governador. isso. Um Moisés. Um Moisés. um libertador. Um Daniel, né? Daniel, Né? Que disse não aos manjares. Sim. É? Se Eva tivesse falado não para a serpente, né? Exatamente. Eva falou Não sim. está- Tem sim, tem não que pode ser o seu. E tem um sim que Tem um sim que pode ser o seu tribulação, mal, né? né? Exatamente. Tem sim, o sim para as tentações é terrível. Pode Traz ser. consequências Isso. terríveis. O pecado não dói. O que dói é É a a consequência. consequência. Porque Exato. toda vez que eu pecasse, sentisse dor, eu não pecava. Não peguei. Mas a conse- consequência e a do consequência pecado é dolorosa. Exatamente. Agora chegou um ponto muito importante também da nossa lição, que faz parte da nossa lição, que é o que, Rafa? O nosso momento ofertório. Né, Rafa? Valente. O nosso projeto Mil Valentes, né? Também é o nosso momento de ofertório. Diga sim aí. agora, tá? Agora, Agora. dizer sim, tá? Agora você pode dizer. Agora não diga não para o seu bolso. Nós temos os nossos meios de ofertar aí na casa do Senhor, né, QR Rafa? Code Quais tá são aí, os né? meios, nos meios aí, Rafa? Pix, PicPay, conta bancária e também dinheiro, né? Dinheiro? Em mãos. Money, né? Money. Exatamente. Então, deixa Deus te usar aí. Vamos ofertar na casa do Senhor. Nós temos um espaço muito bacana aqui, né, Rafa? Temos com Que um nós estamos na campo esperança de lindo. conquistar isso, né? Vamos conseguir. O campo aí, com as salas. A e sala tudo do mais. para a glória do nome do dos Senhor. Quer dizer, é adolescentes. um lugar que marcas do Evangelho. Nós estamos localizados aqui na Campo Grande, Avenida Expedito Garcia 240, ao lado do INSS Campo Grande. Exato. do A Couro. antiga do Couro, né? Para os mais antigos sabem a antiga do Couro, mais novo assim não sei não. Não Sei sabe, que- não. Não lembro, tem não. o INSS, então quer dizer, é um lugar fácil de chegar, Exato. Bem localizado. bem localizado. É um lugar que eu costumo dizer que a Marcos do Evangelho é a igreja, porque a pessoa não gosta de visitar muitas vezes, não. Ela visita a primeira vez, segunda vez ela quer ser membro. Deixa ser mesmo. Receptivos. Venha que nós estamos aguardando você. Estamos aguardando você, hein? Hoje à noite, a partir das 18 horas, É é isso aí. culto, né? Então, vamos ofertar aí. Deixa Deus te usar e vamos louvar ao Senhor neste momento. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Usando em todo tempo, fora e dentro do templo, vigiando sempre, sempre bem atento a uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona de consertar. Do grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai mostrar. O juiz naquele dia dará a sentença. Céu ou inferno com a tua recompensa. No grande dia teus mortos vão ressuscitar. E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia começando a vestir, só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor sumiu e as irmãs também. As crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Vão procurar nas igrejas, mas não vão encontrar. Onde estão os crentes que vinham adorar? Aleluia! E saiu a notícia que o mundo não acreditou.
Voltamos então. Glória a Deus por mais essa aula abençoada. Mas não terminou não, Fábio, né? Sim. Tem um repórter que vai estar entrevistando vocês. Vamos lá então para o nosso quadro? Vamos lá. Roda aí. Alguém que disse não na Bíblia e se deu bem. José ou Jesus? Isso aí, mano. Lucas, alguém que disse não no tempo de Jesus. Tô com o coração acelerado. Alguém que disse não no tempo de Jesus? Os fariseus quando rejeitaram ele. Não, foram os fariseus a rejeitarem ele como Messias, sendo que ele era o verdadeiro Messias que veio para salvar todo mundo. Eu não entendi o que ele falou. Esse foi o quadro de hoje. Encerramos por aqui. Voltamos então do nosso quadro aí, abençoado. Glória a Deus pela vida dos nossos juvenis que responderam as perguntas aí. E a nossa repórter, que foi muito bem, muito bem. Boa mesmo foi a Muito resposta, professor, hein? É. Foi não, foi? Glória As a Deus. perguntas por são isso. fáceis, difíceis são as respostas. Resposta. Então, para nós encerrarmos, vamos lá para a conclusão com a Rafaela lendo para a gente. Noções falsas sobre a sã doutrina geram crentes deficientes na fé. Sabendo disso, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito, escreveu essa carta, estimulando os leitores a que permanecessem no amor à verdade de Deus, rejeitando os ensinamentos mentirosos. O alerta continua atual, que tenhamos consciência da importância de dizer não diante das teses do inimigo e reter firme a expectativa do prêmio que o Senhor tem preparado para nós. Glória a Deus. Então, nós encerramos dizendo o quê? Diga não! Então vamos agora orar para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, né? Nós iniciamos com o evangelista Fábio orando, agora quem vai orar para nós encerrarmos? Rafaela, a nossa convidada especial de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Ó Pai, eu peço para que essa palavra venha penetrar em nossos corações e que nós possamos, Senhor, nos posicionarmos, ó Deus, em meio a um sistema tão corrupto, ó Pai, dizendo não a toda sã doutrina, a toda heresia e dizendo sim, ó Pai, para o teu chamado, dizendo sim para o amor ao próximo. Ó Pai, no nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa estar sobre nossas vidas com o teu fruto, ó Pai, para que nós possamos alcançar o prêmio que nós tanto esperamos, ó Pai. No nome de Jesus, nos dê um culto abençoado nessa noite. É o que eu te peço. Amém. Amém. Então nós encerramos dizendo o quê? Diga Não!